13, verso 7. Vamos ler o verso 1. Amém? Livro de João, capítulo 13, verso 1. Amém? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, pedamaram os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes: verdadeiramente nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que me enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? O tema da mensagem é: não entendo agora, vou entender depois. Amém? Diga assim: não entendo agora, vou entender depois. Amém? Difícil coisa é, né? Porque muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, como foi dito no testemunho da irmã Vanessa. Na hora ela não entendeu, não compreendeu, depois com o tempo ela já foi entendendo e compreendendo algumas coisas. E muitas vezes nós não entendemos nada do que está acontecendo no momento da nossa vida. E com certeza, se eu perguntar para você se você está entendendo o que está acontecendo e por que está acontecendo dadas as coisas da sua vida, com certeza absoluta a resposta vai ser não. Porque muitas vezes os nossos planos falham. Eu preguei certa vez aqui, 3 ou 4 domingos atrás, era superando o fracasso, baseado em Pedro, que fez a noite inteira e não teve o objetivo alcançado. E muitas vezes os nossos planos fracassam, eles falham. E quando eles falham, surgem as perguntas: por que aquilo que eu planejei não deu certo? Por que aquilo que eu orei não deu certo? Por que aquilo que eu esperava com tanto desejo não aconteceu? E simplesmente vão surgindo porquês. E como foi falado no testemunho, eu falo aqui todos os dias, muitas vezes nós não vamos ter resposta de todas as coisas. E entendamos nós que muitas vezes Deus vai nos proteger do mal, dizendo não. Muitas vezes o não de Deus vai nos livrar de muitas coisas. O não de Deus, ele vai nos conduzir à vontade dele. Porque quando nós recebemos o não, pelo menos nós temos uma direção, nós temos um rumo a ser seguido. Então, quem sabe por você não entender nada agora, o Senhor está te dizendo não. É difícil ouvir não, mas se você ouvir na palavra de Deus, Isaías 55, verso 6, se eu não me engano, diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O grande erro meu e o seu é tentar entender Deus. O grande erro nosso é achar que a nossa vontade é que vai ser feita. E a oração do Pai Nosso é bem clara em dizer que a vontade de Deus é que tem que ser feita. E
não a nossa. Quinta-feira eu li Tiago capítulo 4, que dizia que alguns mercadores eles diziam assim: amanhã nós vamos comprar, amanhã nós vamos vender. E lá onde o apóstolo Tiago ele diz assim: se Deus quiser, nós vamos fazer isso e nós vamos fazer aquilo. Então muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. São situações que muitas vezes nos deixam tristes, sem rumos, e situações que muitas vezes nós não conseguimos ver algo de bom, algo que vai nos trazer bem. Se pega o exemplo da irmã Vanessa que contou o testemunho, será se é algo de bom, olhando fisicamente, humanamente, perder um filho? Quantos anos ela tinha? Ia fazer 3 anos. A ordem natural das coisas nós achamos que é o pai enterrar o filho, mas de vez em quando Deus inverte as coisas. Certa vez eu fui pego de surpresa. Eu fui pregar numa igreja e eu preguei e falei na pregação e disse assim: olha, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. E falei que estava pregado na Bíblia. Romanos 8 diz isso: todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia está dizendo, não é só a coisa boa, também as coisas ruins cooperam para o bem. Ao término da mensagem chega um casal até mim e diz assim: pastor, o senhor disse que lá tudo coopera para o bem. Eu falei: realmente, irmão, a pregação, a palavra diz que tudo coopera para o bem. E eles pegam e viram para mim e dizem assim: até a morte do filho, nós acabamos de perder um neném recém-nascido. Aí eu falei: ixi, agora o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como que eu vou? Aí eu falei: irmão, você vai me desculpar, mas eu sei que a sua dor é muito grande, mas é o que a Bíblia diz. Então muitas vezes nós não gostamos de perder. Nós fomos acostumados a só conquistar, ganhar. E quantas vezes o Senhor ele vai fazer alguma coisa e nós temos que entender que nós precisamos saber que Deus ele tem um propósito em tudo. Jó compreendeu isso. Jó 42, verso 2, ele diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum. Mas ele disse, ele fez essa declaração: eu sei que o Senhor pode tudo e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Isso ele fez no livro de Jó, capítulo 42, o verso 2. Mas lá no livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, a Bíblia diz que Jó perdeu absolutamente tudo: família, riqueza, saúde, amigos, porque os amigos dele se afastaram. A Bíblia diz que ele fedia. O fedor de Jó era tão grande que a Bíblia diz que ele rapava as enfermidades dele com um caco de telha. E além de ele ter perdido filhos, riquezas, e a Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. E como você vai entender? É o questionamento que a irmã fez, né? Como você vai entender uma pessoa que adora a Deus, que louva a Deus, que teme a Deus, que oferece sacrifícios ao Senhor, e vem e acontece isso tudo com essa pessoa? Nós temos que entender que nós não vamos ser isentos do sofrimento. Nós temos que aprender que o Senhor ele não vai nos isentar de passar por provas, de passar por privações. Não é porque nós somos filhos que nós vamos ser privados, que nós vamos ser colocados dentro de uma bolha, e que o Senhor vai dizer: olha, agora você fica aqui dentro dessa bolha, você não vai ficar doente, nada, você não vai passar por nenhum tipo de privação. Isso não é vida cristã. Se você olhar para os apóstolos, se você olhar para o próprio Cristo, nós pregamos isso no domingo passado. Cristo foi crucificado, Cristo foi zombado, foi escarnecido. Se isso aconteceu com ele, pode ter certeza absoluta que nós vamos passar por privações. Então você pode não entender agora, mas você vai entender depois. Hoje eu olho para a minha vida e consigo entender o porquê eu passei por várias e várias provas no meu passado, no princípio da minha fé. Eu já contei para vocês que eu saía de casa, o ladrão ia lá e roubava. Tudo não, porque a gente não tinha nada. Era assim. Teve um dia, irmãos, eu já contei isso aqui várias vezes. Eu fui pregar, olha o meu dia. Como foi o meu dia? Eu saí de manhã, eu dirigia um culto no sábado na igreja onde eu congregava. Eu dirigia esse culto começava às 9 horas. A Sheila já foi lá, né, Sheila? Vocês já foram, era lá. O culto começava às 9 horas no sábado, terminava ali 10 e pouquinho. Aí o que aconteceu? Eu fiquei na igreja, almocei ali na igreja mesmo. Por que eu almocei na igreja logo após o culto? Porque 1h30, 2 horas, tinha um evangelismo no Sepairo.
a igreja foi, eu fui, preguei no Sepai, lá no Sepai, irmão. E lá no Sepai, pregar lá dentro é assim, ó. Os carcereiros abrem a porta, abrem o cadeado, põe você lá dentro, fecha o cadeado e faz isso aqui para você, ó. Tchau. Fica você e os presos lá. E do mesmo jeito que eu prego aqui para vocês, eu pregava lá dentro, ó. Eu desci o chicote, os irmãos falavam assim, mas é preso, eu falei, não estou nem aí, é a palavra de Deus. E eu pregava. Preguei, acabou, eu voltei para a igreja, tomei banho na igreja, porque tinha ceia. Era um sábado. Eu preguei na ceia. Preguei no culto de domingo, no culto de sábado de manhã, no Sepai, preguei na vigília. Acaba a ceia, eu saí da ceia e fui para uma outra igreja, pregar numa vigília. Eu voltei no outro dia para casa, sabe que horas? 5 horas da manhã. Eu cheguei em casa, eu não tinha carro. Os irmãos foram me levar lá. Quando nós chegamos em casa, a porta estava arrombada, e um pouquinho que a gente tinha, o bendito do ladrão foi lá e roubou tudo. Eu já estava tão acostumado a ser usurpado, que eu peguei e tirei a bagunça de cima da cama e falei, vou dormir. Mas eu entendo hoje, aquilo foi um meio de Deus aumentar minha fé. Aquilo foi um meio de fazer eu entender que eu ia viver dependente de Deus todos os dias da minha vida. E era para mim entender que não era para mim ficar pegado àquelas coisas materiais. Eu sempre brinco que de todas as vezes, sabe quantas vezes entrou lá em casa? 7 vezes. 7 vezes. Imagina alguém vai lá na sua casa e te rouba 7 vezes. Quantas vezes te roubaram, Rafael? 5. Estou ganhando você. E fica assim, em nome de Jesus. Amém. 7 vezes entrou em casa. E das vezes que me assaltaram, furtaram, né? Fala, né? Que me furtaram. Uma vez eu fiquei mais agoniado, porque eu ganhei um relógio de uma irmã. E esse relógio era ruim demais. Eu fiquei apegado a esse relógio, eu saí, guardei ele dentro de uma meia. Quando eu voltei, o abençoado achou o relógio. Então o que eu quero que você entenda? Você não está entendendo agora? Aguarde que você vai entender muito em breve. Você não está entendendo nada que está acontecendo? Aguarda. Jó disse, eu sei que os planos do Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Na maioria das vezes nós esquecemos que tudo coopera para o bem. Na maioria das vezes nós então esquecemos que a nossa vida não é acaso do destino. A nossa vida é uma provisão de Deus. A nossa vida é uma providência de Deus. Deus ele tem o controle sobre todas as coisas. Deus é soberano. Você acha que tudo que acontece nesse mundo, na sua vida, é acaso do destino? Não. A Bíblia diz que uma folha de uma árvore não cai sem um propósito, sem uma permissão. Isso que está acontecendo com você, que aconteceu com a irmã Vanessa, que aconteceu comigo, que aconteceu com Jó, que aconteceu com Jesus, que está acontecendo com você, tem um propósito. Tem um propósito. Mas muitas vezes nós dizemos, Deus está demorando demais. Eu disse isso várias e várias vezes. Eu disse isso muitas e muitas vezes quando eu saía quando eu ia dormir. Eu tenho costume, quando eu vou dormir, antes de dormir, eu pego, não sei porquê. A maioria das vezes eu vou, fecho a porta de casa, eu vou na área, lá em Aparecida, eu saía na rua, na porta assim, olhava para o céu e eu fecho o olho assim. Aí quando você está naquele momento de murmuração, de questionamento, você só questiona, Deus, onde o Senhor está? Deus, onde o Senhor não está vendo? Deus, parece que o Senhor está longe, parece que o Senhor tem prazer de me ver sofrendo. E nós temos que entender que Deus não tem prazer de ver o nosso sofrimento. Hoje eu consigo entender. Você conseguiria viver como eu vivo hoje? Como você vive, pastor? Sem carteira assinada, sem salário, sem FGTS, sem seguro-desemprego. A única coisa que me faz permanecer é que eu tenho uma promessa de que Deus vai me vestir, me calçar e me
me alimentar, e assim Ele tem feito. Então nós temos que aprender que muitas vezes nós queremos explicações sobre o que está acontecendo conosco, e o que mais nos aflige é a falta de explicações racionais para as nossas provações. Vou ler de novo. Todos nós queremos explicações. O que mais nos aflige é a falta de explicação racional para as provações. E por não saber como, onde, quando vai acontecer o milagre, nós ficamos angustiados. Porque você já se perguntou, alguém já perguntou como, onde e por quê? Quem já perguntou? Todo mundo já? Há momentos da nossa vida que eu sempre brinco que é a fase do porquê. Toda criança tem a fase do porquê. Quem tem filho aqui sabe. Não é? É a fase que o menininho vai perguntar por quê. Aí você vai responder, porque é assim. Por quê? Por quê? Por quê? Ele nunca cansa de perguntar por quê. Só que nesses muitos porquês da nossa vida, nós não vamos ter resposta deles para 99,9 dias no periódico. Pelo simples fato que nós temos que entender que Deus é Deus, Ele faz o que quer, como quer e quando Ele quiser. Isso se chama soberania de Deus. Nós oramos para a menininha que estava enferma. Nós oramos, a família orou, várias pessoas oraram. Mas Deus era soberano. É o que aconteceu com Jó. Deus deu a vida, Ele mesmo tomou. É duro de dizer, mas é a verdade. Então nós temos que parar e entender que o nosso Deus, Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é o nosso Deus que nos ama, Ele provou isso na cruz. Mas nós de vez em quando vamos ter não. De vez em quando nós vamos ter perdas, de vez em quando nós vamos ter luta, de vez em quando nós vamos sofrer. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. É aí que está a chave do negócio. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Aí Paulo disse assim: nem a morte nem a vida, nem a altura nem a profundidade, nem principado ou potestade pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que Paulo disse aí? Essas provações suas aí não podem te separar do amor de Deus, não podem te separar de Cristo. Elas não podem nos separar do amor do Senhor. E muitas vezes Deus Ele vai pedir de nós o que não é racional, porque nós somos seres racionais e muitas vezes deixamos de viver pela fé. E muitas vezes o que Deus pede não é racional, não é para ser entendido, é para ser obedecido. Olhe para a vida de Abraão, quando Deus pede Isaac, diz a Bíblia, Gênesis 22, pega seu filho e mata ele. Que Deus louco é esse? Então, por muitas vezes sermos seres racionais, que queremos entender muitas coisas, nós não conseguimos viver pela fé. E viver por fé não é você dar o primeiro passo sem saber para onde você vai. Antes Deus havia dito para Abraão assim: sai da terra, Abraão, sai da sua parentela, Abraão, e vai para onde eu vou te mostrar. E vai, é a mesma coisa Deus vai olhar para você e dizer assim: a hora que você chegar na sua casa, faz a mala, pega tudo que você tem e vai para o aeroporto, que eu vou te mandar para um lugar. Primeira coisa que você vai perguntar: para onde? Depois vai perguntar por quê? Depois vai perguntar como que eu vou pagar a passagem. Muitas vezes Deus vai te levar em situações onde você vai ter que ir pela fé, sem saber onde, sem saber como. Nós mudamos para essa sala aqui por milagre. Eu vi essa sala aqui, o dono estava limpando, e antes não tinha essas paredes aqui. Essas paredes foram feitas depois, era só uma sala. Tanto aqui era tudo junto. E eu vim aqui, o dono perguntou, eu perguntei: quanto que é o aluguel? Eu já tinha ligado. Quanto que é o aluguel? 4.000. Falei: 4.000 a igreja não dá conta de pagar, perto demais. Aí depois eu passei, o contrato estava vencendo lá, vencia uma semana. Uma semana antes eu vim aqui e perguntei: quanto que é o aluguel? É 4.000, mas se quiser eu divido e fica 2.000 para você. 2.000 de 4 a 2.000. Já diminuiu. Só que eu tinha que pagar lá. Eu sei que no final da história, irmão, nós mudamos de lá para cá pela fé, sem ter dinheiro de mudar para lá, porque tinha que fazer reforma lá,
A imobiliária pegou, nós fizemos, eu tinha que pintar, eu pintei, fiz as reformas que tinha que fazer, eu pintei, o historiador veio, eu paguei para o pintor, acho que foi 700 ou R$1.000 para ele dar uma pintada lá. Depois ele volta, o historiador volta para olhar, ele olha e fala, não, você tem que pintar de novo. Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para fazer as coisas, senhor. E o historiador era crente. Aí você quer ver um pastor bravo? Olha, você some daqui, você não aparece mais aqui não. Então, muitas vezes nós vamos andar pela fé. Então, não entendo agora, vou entender depois. Então, confie no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu próprio entendimento. Viver pela fé, não entender nada, não saber nada e ainda assim crer. Isso é viver pela fé. É você não saber nada, é você não entender nada, mas você crê que algo novo o Senhor tem para você. Você crê que tudo aquele reboliço, toda aquela situação adversa, contrária, tem um propósito. Quanto tempo vai demorar, eu não sei. Uma coisa eu aprendi com Deus, preste atenção no que eu vou te dizer. A prova é segundo a dureza do coração do homem. Israel pereceu 40 anos no deserto, porque eles endureceram com Deus. Eles não aceitaram, eles não se submeteram àquilo que Deus falou para eles. Então se submeta ao Senhor, renuncie à sua própria vontade e siga o Senhor. Então o Deus que servimos e adoramos, Ele age através de coisas loucas. Coisas loucas. Loucura. É a loucura da cruz, é você não entender nada. É o pastor Hélio que vai pregar de manhã, vai pregar no Sepai, vai pregar na vigília, vai pregar na Santa Ceia, chega em casa, o ladrão roubou ele. Aí você logo pode questionar: Deus, como é que é esse negócio aí? O Senhor manda eu fazer a sua vontade, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. E quando eu chego em casa, o ladrão vem e rouba o que eu tinha. Que negócio é esse? Eu vou pagar. Não é verdade? Deus age através de coisas loucas. E foi interessante que quando ao sair da vigília, meu irmão olha para mim e diz assim: o inimigo está furioso com você. Eu pensei, isso aí é normal, porque o diabo gosta de mim mesmo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente chega, isso foi uma das vezes. Foi 7, irmão. Uma vez roubou o videogame do Mateus. E nós não tínhamos contado para ele. Era qual videogame que era? PlayStation 1, né? Nós não contamos para ele. Aí, quando chegou, ele estava na casa da minha mãe. Ele vivia na casa da minha mãe. Mateus é filho criado por nós. Ele vivia lá. Se não fosse buscar ele, ele não ia embora, não. Ele gostava de ficar com a minha mãe. Aí, o que aconteceu? Nós chegamos à igreja, contei o testemunho, entrou lá em casa e tal, e roubou o videogame do Mateus. Eu não contei para ele ainda, tal, não sei o que. Acaba o culto, uma irmã chega até, chama Conceição também. Aqui nós temos a dona Conceição. Ela pegou e colocou um cheque assim, colocou um cheque no bolso. Te dá um conselho: quando alguém te der uma oferta, não olhe na hora. Das duas, uma. Imagina, a pessoa é rica. Aí você abre, você pensa assim: nossa, é um cheque de 10 mil, é um cheque de 100. Aí você vai falar assim: burrinha. Aí eu peguei, saí de perto dela, ela falou assim: isso aqui é para comprar o videogame do seu filho. Eu saí de perto, era 1.000 conto. 1.000 conto naquela época, hoje ainda é muito dinheiro, mas naquela época era dinheiro demais, irmão. Eu falei: videogame? Fiz uma reforma lá em casa, reboquei os aparelhos e o videogame ficou para depois. Não é assim que funciona? Quando o filho ganha um presente em dinheiro, ele vai assim: deixa eu guardar para você, meu filho. Não é? Vou guardar para você, papai vai guardar. Guarda que nunca mais, guarda tão bem guardado que ele nunca mais vê. E o Mateus nunca viu depois. Então o Deus que nós servimos, Ele age através de coisas loucas. Preguei
ser pregador da palavra, não. Eu saio para pregar e acontece isso. Então, o Deus que nós servimos age através de coisas loucas. Deus sempre usou circunstâncias contrárias para cumprir os seus propósitos. Olha a história que nós lemos aqui no livro de João, capítulo 11. Se você prestar atenção, a Bíblia diz assim, verso 3, começa dizendo, verso 1: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que ele ficou doente, ele teve uma doença. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. Então, verso 3, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha o que Jesus fez. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Só que o verso 6 diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Irmão, se alguém ligasse no seu celular agora e dissesse assim: aquele a quem tu amas está à beira da morte, você ia ficar aqui? Jesus fica lá como se nada tivesse acontecendo. Aí você pensa assim: mas Jesus, ele é mau, né? Jesus, ele é mau, mas ele diz, a Bíblia diz que ele ama, porque ele não foi logo de princípio. Um dia eu quase matei meu pai, porque meu celular tocou, eu estava na cela, meu celular tocou e era um número desconhecido. Eu não sou muito fã de atender o número desconhecido do meu celular. Aí o que acontece? Eu brinquei e falei assim: se ele estiver morrendo, vai morrer, eu não conheço. Passa um pouquinho, o celular da minha esposa toca: ó, seu pai está morrendo de pressão alta aqui. Aí eu falei: ele espera, não sou médico. Fiquei lá mais uns 5 minutinhos e falei: irmão, vocês vão me desculpar, o irmão fulano aqui vai continuar a cela, eu vou lá acudir meu pai. Aí chegou lá, meu pai estava dirigindo um ônibus, passando assim como se estivesse tudo bem. Eu falei: não está morrendo, não. Aí cheguei lá, meu pai brigando com a minha mãe brigando com meu pai, porque minha mãe brigando porque ele não tomou remédio. Aí meu pai falava assim: você está me ignorando, você quer que eu morra. Aí virou os dois, aí nós fomos para o Hugo. Chega no Hugo, olha o que aconteceu, é verídico. Chegou no Hugo, meu pai, muitos anos atrás, ele fez uma operação na cabeça. E chegou no Hugo, eles fazem a enfermeira, assistente social, sei lá quem, anota lá os dados. Anotou os dados lá e eu não sei como é que ficou. Perguntaram: fez cirurgia? Minha mãe respondeu: fez. Aí a bendita escreveu lá: cirurgia. Passa um pouquinho, minha mãe veio lá de dentro desesperada: tu está preparando a sala de cirurgia? Diz que vai fazer cirurgia no seu pai, que não sei o que. Eu falei: mãe, ele está com pressão alta, vai fazer cirurgia. Agora imagina se não tem alguém, né? De vez em quando o médico vai operar a perna, arranca uma, pensando que é a outra. Então a gente vê que o nosso Deus, ele sempre usa circunstâncias que são contrárias para cumprir os seus propósitos. Jesus ficou onde ele estava por mais 2 dias. Ele não foi atender. Se você for olhar numa outra história, onde a mulher do fluxo de sangue chega até Jesus, mas só que ele já tinha conversado e disse que ia para uma outra casa. Então muitas vezes o Senhor não vai nos atender. Então, se você não está entendendo agora, você vai entender depois. Quem já conseguiu entender hoje o que aconteceu no passado? Amém? Você conseguiu entender? Se você ainda não conseguiu entender, você vai compreender por que aconteceu tal coisa. Se você olhar para a história de Ana, meu horário aqui. Se você olhar para a história de Ana, é interessante que foi o próprio Deus que adiou o sonho de Ana. Tem gente que vai sair daqui desnorteado hoje com essa pregação. É Bíblia, tá bom? Estou pregando heresia, tá tudo dentro da Bíblia. Tá bom? Por que o sonho de Ana foi
Porque o texto bíblico em 1 Samuel capítulo 1, versos 5 e 6, deixa claro e afirmar que Deus deixou Ana estéril, que foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana, foi o próprio Deus que fez Ana ficar estéril, foi o próprio Deus que adiou o sonho de Ana. E é um mistério nós entendermos como e por que os nossos sonhos são adiados. Porque um Deus misericordioso, porque um Deus que é amoroso, Ele nos permite passar por esse tipo de situação. E nós temos que aprender que Ele não tem prazer no nosso sofrimento, Ele tem o melhor para nós. Por que Ele tem o melhor para nós? Lucas 11:11 diz assim: se um filho lhe pede um pão, Ele não lhe dará uma pedra. Fala para o seu irmão, olha para ele e diz assim: Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém? Deus sabe o que Ele está fazendo. Porque o Isaías 55, verso 9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Jó teve que reconhecer que ele não era capaz de entender o que o Senhor estava fazendo. Fala para o seu irmão assim: Deus conhece os seus limites. Ele conhece os seus limites. Por que Ele conhece os seus limites? 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a aprovação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Amém? Não entendo agora, vou entender depois. Fique com isso na sua cabeça toda semana. Não posso não estar entendendo agora, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Jó, quando ele perdeu tudo, ele não entendeu, mas no continuar da história dele, ele diz: eu sei, ele tinha certeza, meu Redentor está vivo. Não é porque aconteceu tudo ao contrário que Deus deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sentado no alto e sublime trono. Ele continua ouvindo a sua oração. Ele continua vendo o seu sofrimento. Ele continua colhendo as suas lágrimas. Ele continua te amando. Ele continua tendo um propósito. Ele continua tendo uma aliança com você. Você pode não entender, mas Deus sabe o porquê. E é melhor obedecer do que oferecer sacrifício, Deus disse para Saul. Então obedeça a Deus, mesmo você não entendendo. Eu aprendi no meu ministério que obediência precede bênção. Quer ser abençoado? Obedeça. Fala ao seu irmão: obedecer é melhor para você. Amém? Obedecer é melhor. E você já viu quando a gente obedecia pai e mãe? O que acontecia? Ó, se pai e mãe de vez em quando davam um chicote, imagina Jeová. Paulo disse assim: dura coisa é cair na mão do Senhor. Não queira cair na mão de Deus não, porque cair na mão de Deus é onde vai chorar e a mãe não vai ouvir. Então você não está entendendo nada? É assim mesmo. Tudo coopera para o bem. Você vai entender depois. Mesmo sem entender, para encerrar, persevere. Como a irmã Vanessa disse, vinha para a igreja arrastada e sair daqui melhor. Arrastada. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos e você vai colocar diante de Deus aquilo que você não está entendendo. Amém? Você vai dizer: Deus, mesmo sem entender, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero confiar, eu quero perseverar. Mesmo sem entender, eu quero confiar no Senhor. Amém? E você vai dizer assim: Deus, não me deixa desistir. Amém? Soberano Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos e te glorificamos esta noite, porque entendemos pela sua palavra que muitas vezes não vamos entender muitas coisas. A tua palavra diz, ó Pai, o Senhor dizendo, lavando os pés dos discípulos: o que eu faço hoje vocês não compreendem, vão compreender depois. O Senhor falava da tua morte,
direção. E ensinava aos discípulos que eles tinham que fazer, ó Deus, como o Senhor fez, sendo humilde, ó Deus, amando e trazendo isso para a nossa vida. Muitas vezes não entendemos, Pai, queremos respostas. Muitas vezes, ó Deus, o que nos aflige é a falta de explicações racionais para as lutas que estamos passando, porque nós queremos saber o porquê, nós queremos saber, ó Deus, o que está acontecendo. E muitas vezes, ó Pai, nós não entendemos, Pai. E nós queremos, ó Deus, mesmo não entendendo, nós queremos te obedecer. Mesmo, ó Deus, não sabendo o porquê, nós queremos confiar mais e mais no Senhor. Para isso, ó Deus, é necessário ter fé. A fé é firme fundamento, Pai. Ela não vê, mas ela crê. Ela não sente, mas ela crê. Ela não pode tocar, mas ela continua crendo. Por isso, Senhor, como os discípulos pediram, aumenta-nos a fé. Em nome de Jesus eu oro por mim, oro pela tua igreja que aqui o Senhor reuniu hoje. Aumenta a fé do teu povo, para que o teu povo creia, Senhor, nas tuas promessas, para que o teu povo creia mesmo não entendendo agora. Ó Deus, mesmo que o entendimento possa vir depois, nos ajuda a crer. No nome de Jesus eu peço ao Senhor, não deixe o teu povo retroceder, porque quando tudo está contrário, muitos desistem. Quando, ó Deus, está vendo o processo da perda, muitos desistem. Jó, Deus disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha certeza, Pai, que mesmo apesar da perda, mesmo apesar da humilhação, do sofrimento, da dor, da angústia que ele passava por perder filhos, por perder, ó Deus, riqueza, por perder saúde, ele ainda continuava crendo no Todo-Poderoso Senhor. Alabaste, ó decanta, alabaste. Quantos sonhos aqui, Senhor, que não se realizaram? Quantos projetos aqui, Senhor, que caíram por terra? Quantos sonhos aqui que foram engavetados? Quantos pedidos aqui, ó Deus, que não foram respondidos? Quantas pessoas aqui ficaram decepcionadas com pessoas, ó Deus, frustradas? Oh Espírito Santo, não entendemos agora, vamos entender depois. Não entendemos agora, Pai, mas, ó Deus, a tua palavra diz que no lugar da vergonha, o Senhor trará dupla honra. Foi o que aconteceu com Jó, perdeu tudo, mas ele entendeu, ó Deus, ele disse: bem sei que o Senhor pode tudo, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A promessa do Senhor não cai por terra, Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir. A promessa do Senhor não é anulada por causa do tempo, porque o Senhor é dono do tempo. A promessa não é anulada porque nós tivemos, ó Deus, lutas. Não, ela continua, ó Deus, sendo a promessa para nós. O Senhor tem uma promessa em tua vida de te abençoar. O Senhor tem uma promessa em tua vida. Você pode não entender agora, mas o Senhor tem uma promessa. José, quem sabe, não entendeu quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi vendido pelos irmãos. Oh, mas no final da vida dele ele entendeu que Deus queria colocar ele em uma posição
Santo, consola